A domesticação de plantas é um processo coevolutivo de longo prazo, no qual a seleção humana e natural resulta em plantas mais úteis aos seres humanos. Entre as culturas da Amazônia, a mandioca é de grande importância para o mundo moderno, como principal fonte de carboidratos e é cultivada em todas as regiões tropicais. Mandioca origina-se do termo tupi, que significa casa de Mani, sendo Mani uma deusa dos guaranis que se transforma em manioca. Estudos genéticos e arqueológicos sugerem que sua origem ocorreu na região do Alto Rio Madeira, no atual estado de Rondônia. Especula-se que o cultivo se disseminou entre as etnias indígenas, seguindo o curso dos principais rios amazônicos. Estudos sugerem que a mandioca foi cultivada e domesticada na região que hoje é conhecida como Rondônia. Acredita-se que isso ocorreu há cerca de 10 mil anos atrás. Evidências sugerem que a mandioca cruzou a Cordilheira dos Andes há pelo menos 8 mil anos atrás. A domesticação envolveu a seleção de variedades com menores teores de substâncias tóxicas. As populações pré-históricas tiveram que desenvolver técnicas para retirar a toxicidade da planta. Estudo sugere que a domesticação da mandioca mansa tenha ocorrido primeiro, enquanto a mandioca brava tenha sido domesticada cerca de 3 a 4 mil anos atrás, quando as populações começaram a abandonar a vida nômade e a fixar-se em aldeias. A expansão e a migração dos povos ameríndios contribuíram para a dispersão da mandioca. Acredita-se que o Rio Madeira era importante para a dispersão para outros grandes rios da Amazônia. Com a chegada dos europeus ao Brasil, a farinha da mandioca passou a ser alimento básico dos marinheiros que viajavam pelas costas americanas. A cultura da mandioca apresenta ampla variedade genética, tendo sido catalogados no Brasil aproximadamente 4 mil variedades, fruto do trabalho de seleção dos agricultores em suas lavouras. Estas variedades dividem-se basicamente em mandioca doce ou amarga ou mandioca mansa e brava. Segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a mandioca é plantada em mais de 100 países, sendo o Brasil um dos maiores produtores, tendo produzido no ano de 2008 aproximadamente 25,9 toneladas. O plantio normalmente é feito no início da estação chuvosa, quando a umidade e a temperatura tornam-se essenciais para a brotação e enraizamento. Primeiro é feita a seleção das hastes. Elas devem estar com 10 a 14 meses de idade. O corte na maniva deve ser feito em ângulo reto, para melhor distribuição das raízes. As manivas devem ter de 20 a 30 centímetros e possuir de 5 a 7 gemas. O espaçamento, de maneira geral, deve ter de 80 a 150 centímetros entre linhas e 50 a 100 centímetros entre plantas em fileiras simples. As manivas podem ser plantadas em 3 posições: vertical, inclinada ou horizontal. A maneira mais adotada é a horizontal, porque facilita a colheita das raízes por apresentar um desenvolvimento superficial. A colheita da mandioca pode ocorrer de 6 meses a 3 anos, geralmente de 12 meses a 18 meses, após o seu plantio. A mandioca dá origem a vários pratos na culinária brasileira, como, por exemplo, bolos, pães, pudins, bolachas, farinhas, tucupi, entre outros. As farinhas mais comuns no Brasil são farinha d'água, farinha de tapioca, farinha do aurine e farinha suruí. A mandioca é rica em fibras, isenta de glúten e possui 3 vezes mais calorias que a batata. Possui 2 tipos de carboidratos, a amilopectina e a amilose.
A farinha de mandioca é um dos componentes essenciais da dieta da população brasileira. O processamento da raiz de mandioca é frequentemente realizado segundo métodos tradicionais herdados dos indígenas. Acabou, pessoal! Essa frase é minha! Sai pra lá, meu